um profissional, né, de saúde mental, ele tem todo o mecanismo para tratar as pessoas, para indicar os melhores tratamentos e dizer o que, que você pode fazer, o que, como ficou e como fazer isso melhorar você, né? Então, e eu aqui com as minhas ferramentas artísticas, né, dou aí o suporte que pode ajudar muita gente a melhorar de seus sintomas, de seus momentos ali. Eu vou chamar a Marina para ela já poder conversar com a gente e desvendar, assim, né, essas coisas todas que a gente vem trazendo aqui e trazer mais clareza pra gente, né? Trazer tudo que ela estuda, que ela aplica no trabalho dela, para que a gente possa continuar aqui fazendo todo o nosso trabalho artístico, sem querer substituir o trabalho do psicólogo, cada um no seu lugar, mas que juntos eles podem ajudar quem está precisando nesse momento. E aí, gente, hoje é o dia da Marina conversar com a gente e falar como a arte pode ajudar no controle. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu desejo muito, né, que todos que estão aqui encontrem o que vieram buscar, né, ou para si, ou para alguém querido, né, mas caso fique alguma dúvida, né, que as pessoas possam anotar as dúvidas e que depois eu estou totalmente disponível para responder o que não for contemplado aqui. Então, pelo meu Instagram, as pessoas podem entrar, manda e eu respondo, porque a ansiedade, ela é um tema vasto, né? E aí eu vou fazer alguns recortes do que eu acho que é importante a gente conversar aqui, tá bom? Tá ótimo, Marina. Fique à Então, tá vontade. bom. Então, como eu não estou vendo as pessoas, né? E sei que elas estão aqui com a gente, mas o meu contato aqui direto é com você. Eu gostaria que a gente, para começar essa nossa conversa, que a gente fizesse uma pequena reflexão, né? E aí que você pudesse me ajudar dando o seu depoimento, né? Quando a gente pensa em ansiedade, né, ou fala dessa palavra ansiedade, qual é a primeira coisa que vem na minha mente? Né? Qual é a primeira coisa que acontece no meu corpo? Né? Eu associo a ansiedade a quê? Né? Roer unha, apresentação de trabalho, o que vier, né? Que cada um possa perceber. E se tiver um papelzinho do lado, anotar. Né? Para mim, a ansiedade está conectada com dor de barriga, né? Com primeiro encontro, né? Então, o que vier. E se você puder contar para gente o que, que vem para você? Você falou, para mim vem aquele sentimento de urgência. Aham. É como se eu tivesse que fazer aquilo que eu tenho que fazer logo, né? Assim, Uhum. tudo some e fica focado numa coisa específica, assim, aquela Ó. urgência de dar conta de Uhum. alguma determinada coisa que no caso, né, Uhum. apareceu para mim naquele Uhum. instante, mas é esse Sim. sentimento, assim, de urgência, daquilo Uhum. Ok. feito logo. Ok, ansiedade e urgência. Então, que cada um, né, na sua casa, onde estiver, possa perceber qual é a sua palavrinha e deixar guardadinho, Vou né? anotar. Por quê? Isso, anota. Porque a gente fala muito sobre ansiedade, escuta, né, falar, escuta muito sobre ansiedade, mas de fato o que é, né, ansiedade? Porque geralmente, quando eu escuto, as pessoas falam assim, "Ah, eu sou muito ansioso, né? E já vem com um rostinho de sofrimento ou de autocrítica, né? Ou então, olha, meu filho é muito ansioso. Então, ser ansioso se tornou até uma característica, a ansiedade se tornou até uma forma da gente se referir a uma pessoa, né? Mas tá, o que é ansiedade? Né? Então acho que a gente pode começar por aí, porque hoje a gente não vai falar sobre os transtornos de ansiedade, a gente vai falar da ansiedade, é diferente, né? Então, muito conectado com o que você trouxe, né? A ansiedade é uma resposta automática, imediata, de emergência, né, do nosso corpo diante de um perigo, diante de uma ameaça, né? Então, o que a gente sabe é que a ansiedade é uma herança dos nossos ancestrais, né? Se a gente volta e pensa no tempo das cavernas, né, onde a necessidade de sobrevivência era constante o tempo todo, a ameaça também constante, né? Se eu tivesse lá muito relaxado, né, não tivesse atento ao que está acontecendo ao meu redor, eu me tornaria um alvo frágil, né? Então, quando o predador chegava, o leão,
o tigre, né? O meu corpo já ativava toda a fisiologia, né, para lutar ou fugir daquela situação, né? Então, é uma resposta fisiológica à ameaça e também ao que a gente identifica como perigo, né? Então, Uhum. é uma herança, ela está dentro da sabedoria do nosso corpo, a gente precisa dela para sobreviver. Então, isso é para a gente, né, pensar no conceito de ansiedade, né? Só que hoje, no mundo que a gente vive, né, nesse mundo moderno, eu não tenho mais o leão, o tigre, né, não tenho esse predador, né, desta forma, né? Mas a gente tem uma série, né, de situações que trazem, sim, muita ameaça, insegurança, né, que desestabiliza, que tira o nosso senso de segurança, né? O desemprego, a perda de uma pessoa querida, né? Uma prova, uma mudança, a pandemia, né? Quando a gente, né, no ano passado, né, é colocado de frente, né, com essa questão do vírus, né, uau, a ameaça está em todo lugar. Aonde a ameaça está? Né? Uhum. E uma ameaça que pode fazer com que eu me contamine, fique doente, né, contamine as pessoas que eu gosto, né? Então, a gente viu, né, acho que os clínicos em geral, viram um aumento muito grande da ansiedade, dos transtornos de ansiedade nesse período, né? As pessoas que já tinham, né, essa presença constante da ansiedade, isso aumentou, potencializou, né? Mas eu posso dizer para você também que muitos clientes que tinham a ansiedade, né, perceberam nesse momento também de pausa, nesse momento também de desacelerar, né, formas de se regular emocionalmente. Então, a gente pode considerar, sim, que a chegada da pandemia, né, mexeu muito com o estado de alerta de todos nós para a gente sobreviver. Né? Você ia falar alguma coisa? Não, foi isso mesmo, assim, cada Aham. pessoa, né, que a gente se relaciona aqui, os alunos e tal, muitos falaram que esse ponto o fato da Uhum. pandemia ter vindo e se instaurado Uhum. foi uma coisa que Uhum. né, fomentou a busca por alguma Uhum. solução para aquela angústia que estava acontecendo na vida dela, Uhum. assim. E Uhum. acabou que a arte, a pintura, os cursos daqui do ateliê Uhum. preencheram Uhum. esse lugar, né? Não é um vazio, eu não sei exatamente o que Uhum. que seria, mas esse lugar de encontro de um Uhum. momento dá para dar uma Uhum. regulada mesmo ali naquele processo. Uhum. E foi justamente aonde eu comecei a perceber que o meu trabalho Uhum. aqui também serve para isso, assim, né? Que não é uma coisa, não é exatamente o que é, não é uma proposta terapêutica, né? Assim, a aula Uhum. especificamente não é uma aula de proposta Uhum. terapêutica, é uma aula de pintura com os Uhum. processos pictóricos, com a aula de história da arte, mas que velado a isso veio também esse Uhum. benefício que foi uma descoberta para mim e para quem está Sim. usufruindo dela. Uhum. E quando a gente é, reflete, lembra logo daquele momento inicial do isolamento, eu me lembro de aparecer assim divulgação e na televisão, nas redes sociais, sobre as lives dos artistas, dos cantores, né? E a gente também pode considerar o quanto que esse momento, né, ter a arte dentro de casa, a música, né, o estudo, enfim, as manifestações artísticas foram grandes recursos, né, para todas as pessoas. Então, aumentou muito a procura pela arte nesse período, aumentou muito a procura também do atendimento psicológico, né? Então, acho que as pessoas foram realmente entendendo a importância desse olhar para dentro, né? Nesse momento, porque no momento que tudo precisou parar do lado de fora, né, o nosso lado de dentro precisou ser olhado e cuidado com mais atenção, né? É verdade. E a outra ameaça também que a gente precisa agora é começar a refletir sobre o retorno, né? O retorno das pessoas ao trabalho, como nós conversamos, né? O retorno para essa exposição.
né? Algumas pessoas realmente experimentam, né, momentos de muita ansiedade, né, quando estão fazendo essa exposição gradual ou repentina, né, para o lado de fora, né? Então, é um momento onde, sim, a gente vai precisar se escutar, identificar e encontrar as formas para se cuidar, né? Procurar um profissional, se sentir que os recursos que tem não estão dando conta daquele momento, pedir ajuda, né? Porque, como você falou, a ansiedade a gente vai cuidar, a gente vai manejar, né? Como é que a gente vai combater alguma coisa que é tão importante para a nossa sobrevivência, né? Que vem nessa herança, nessa sabedoria do nosso corpo. Se a gente combater, a gente vai ficar sem esse estado, né, tão importante de alerta, de emergência e que também nos proporciona, né, agir na vida, né? Então, a ansiedade ajuda a gente a planejar, a agir, a sentir aquela sensação gostosa quando a gente está no aeroporto, vendo a porta abrir e fechar, esperando a pessoa que a gente ama, né? Então, a ansiedade, ela está presente, né, também em momentos importantes e saudáveis do nosso funcionamento, né? Então, sempre quando um cliente chega e fala, eu não quero ser mais ansioso, né, eu não quero ter mais ansiedade, né, isso não é uma possibilidade, a gente não trabalha dessa forma, né, a gente vai trabalhar assim para encontrar, né, uma regulação, um nível, uma dose, né, que seja saudável e um manejo para esse processo, né? Um equilíbrio, né, Marina? Um equilíbrio Um equilíbrio, dentro um equilíbrio. da convivência, né, com você mesmo Uhum, ali, né? Achar um ponto que sim, seja uhum, benéfico para que você possa continuar uhum, fazendo as suas atividades comuns, normais, que uhum, você precisa uhum. exercer, né? Sem que aquilo domine Porque você. é isso, viver sem ansiedade não é possível, mas viver em estado de alerta o tempo todo é de um sofrimento, né, e adoecimento enorme, né? Então a gente vai encontrando esse lugar e essa função dela, né, a nosso favor, né? Porque quando o nosso corpo ele entra nesse estado, né, a nossa fisiologia começa a trabalhar para ajudar a gente no combate a esse perigo e essa ameaça, né? Então, meu coração começa a acelerar, né? Bombear sangue para o meu corpo, os meus músculos começam a tensionar, porque lembrando, né, assim, da função dela, eu vou precisar correr, eu vou precisar lutar, eu vou precisar me proteger, então os meus músculos precisam estar ali, né, mais tensionados, a minha pupila vai dilatar, porque eu preciso estar ali mais focada, né, naquilo que é o perigo, eu não posso me distrair, né? A minha respiração, a gente vai ficando mais ofegante, né? Então, quando eu vou entendendo que tudo isso que acontece no meu corpo é um aparato, né? É o meu corpo encontrando aquilo, todas as ferramentas dele para proteção e para sobrevivência, talvez eu possa experimentar olhar a ansiedade, né? Não como uma inimiga, né? Mas sim como um fator de proteção. Então, acho que nesse momento da conversa a gente já começa a abrir um pouquinho, né, o conceito de ansiedade, além do que a gente conhece do senso comum. Sim. É muito bom, assim, porque Uhum, justamente eu falo assim, quando eu venho com esses feedbacks das aulas, dos cursos que a gente promove aqui, assim, eu acho lindo que a pessoa tenha traz para mim isso, mas eu também quero entender qual é o motivo uhum, que isso, né, por uhum, que o meu trabalho aqui também está ajudando. uhum, Porque uhum, justamente, assim, eu preciso dessa conversa mesmo. Então, a gente não uhum, pode mais combater, a gente tem que controlar, a gente tem que aprender a uhum, viver com ela. uhum, E essa ferramenta, assim, que a gente traz aqui, a ferramenta da aquarela, que eu acho muito uhum, bonito, assim, teve uma resposta também que foi esperar. uhum, uhum, Uma das seguidoras respondeu assim, né? Eu aprendi uhum, a esperar. E eu achei isso também muito interessante, assim, porque quando a uhum, gente pensa na ansiedade, ou a gente pensa nessas urgências que a gente tem do nosso dia a dia, né? uhum, Parece que uhum, esperar não é uma coisa que combina mais com o uhum, nosso tempo, né? uhum, E, e às vezes precisa.
esperar faz parte, né? A gente também tem que lidar, por mais que a gente receba muita informação de uma maneira muito rápida, às vezes a gente recebe uns feedbacks muito rápidos, a gente mal abre os cursos, as pessoas já estão mandando para a gente de volta um exercício, alguma coisa assim, e eu quero dizer assim, o exercício não é para mim, o exercício Uhum. é para você que começou. Realmente, eu quero ver a sua evolução, eu quero ver o seu trabalho, mas não precisa ter pressa. Isso tem que ser um momento prazeroso, um momento de leveza, de organização. Então, também ensinar aqui a minha aluna que está aí do outro lado, que está gostando, quer fazer, que está compulsiva ali naquele trabalho, justamente tentando usar esse momento para se autorregular, também pensar que a espera faz parte e a gente precisa dessa aprender a ter esse tempo de novo, da espera, né? Assim, eu vejo muito isso Exatamente. é, entre a minha avó e minha filha, né? São quase mais de 80 anos de diferença, né? Então, minha filha hoje, ela fala, eu falo rápido, minha filha fala mais rápido do que eu, mas não é só uma questão dela, praticamente todas as crianças parece que falam bem mais rápido. E quando ela conversa com a minha avó já tá surda. Então, assim, a minha avó precisa entender, aí fica um diálogo. Nem todo dia elas conseguem ter mais esse diálogo. Eu falo, calma, Ju, a nona precisa de um tempo a mais. Faz bem para minha filha, né, naquele momento. Ela fica nervosa, porque não é na hora. Mas é o jeito que eu tenho para mostrar para ela que não, nem tudo é no tempo dela. Então, é o esperar. Esse é o meu modo caseiro de conversar com ela, esse modo do esperar. Porque eu vejo até que o desenho animado infantil é muito mais acelerado, as músicas são muito mais aceleradas. A gente agora tem um WhatsApp acelerado. E eu falo assim, eu não uso aquilo. Eu não uso porque eu vou ficar doida. Mas, enfim, mas também tem gente que funciona nesse modo mais acelerado. E aí eu não quero culpar ninguém, não, né? Porque depois a gente fala assim que a gente precisa também esperar, mas vai que alguém funciona melhor assim, né? Tudo tem tantas pequenas coisas para a gente conversar, mas de qualquer maneira eu achei interessante esse tópico do esperar, que é uma coisa que a própria técnica da aquarela precisa, você realmente precisa de um tempo de espera, de secagem ali do seu trabalho, ou um momento em que você precisa se afastar até dele, para você poder voltar e compreender melhor aquela situação. Eu falo que essa é uma das grandes ensinamentos da própria técnica, porque tem hora que não tem como solucionar no momento, no imediato, você precisa dar um afastamento. E eu acho que é Então é isso. Ela uma. convida, né? Ela convida, né, a esse outro ritmo que a gente não está mais acostumado. Exatamente. Porque hoje a gente pode entender que a gente vive uma ansiedade que é social, né? Então a gente precisa fazer muitas coisas, né, num curto espaço de tempo, né? A gente vive na sociedade do resultado. Uhum. Então eu vou pedir comida e eu quero que ela venha muito rápido, né? Eu vou pedir o carro e eu quero que ele venha muito rápido. Então, de fato, a gente foi desaprendendo a lidar com esse tempo, né? E aí a gente precisa lembrar que o tempo interno e o tempo do corpo é outro, né? Temos um texto muito lindo da Eliane Brum que ela diz: nós estamos exaustos e correndo, e vamos continuar exaustos e correndo, né? E o nosso corpo dá conta, né, do ritmo, né, de ser exausto e correndo? Então a gente imagina que o carro está a toda velocidade, né? Se eu aperto o freio, o que acontece? Né? Você cambalhota, Uhum, exatamente, você né? perde o E às controle vezes totalmente. Uhum. E às vezes nós estamos numa intensidade interna que a gente precisa ir também pisando no freio devagar para Uhum. reconhecer, né, uma outra forma de estar no mundo. Então, sim, quando a gente fala sobre o cuidado da ansiedade, a gente precisa olhar para a forma como a gente está vivendo, a nossa rotina, a forma como eu estruturo a minha rotina, né, como eu organizo os meus horários, né, porque a gente pode ter vários recursos para lidar com a ansiedade, mas se
né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa forma de viver, eu tenho o tempo todo, né, essa correria, essa exigência, o meu corpo vai responder a isso, né? Então, sempre que puder, parar e avaliar a rotina com frequência, né? O que está sendo cuidadoso comigo, o que não está sendo cuidadoso comigo, né? Acho que esse modo de viver. Sim, então a gente tem uma sociedade que chama a gente o tempo todo para, né, dar conta de muitas coisas, e aí é preciso parar, respirar, né? Eu convido todo mundo agora também a parar, respirar, né? Porque tem um corpo aqui que chama para ser visto, né? No tempo dele. Então, quando a sua aluna fala sobre o esperar, ela já está trazendo aqui para a gente uma excelente forma de exemplificar como a arte, a pintura, a aquarela vai ajudar na ansiedade, né? Me convida para esse momento que eu estou tão desacostumada. É. E eu falo justamente isso também, assim, o tempo de cada um é diferente, né? É É, diferente. a gente tem algumas interações entre os grupos do Telegram e tal, e aí, quando uma vê o trabalho da outra, eu acho motivador você ver o trabalho dos seus colegas, mas às vezes tem que lembrar que cada um está num tempo, né? E tem Sim. alguns que já estão há mais tempo, mais avançados, outros estão começando agora. E essas comparações também dão um pouco da ansiedade, vai? Por que ele conseguiu e eu não? E não é exatamente isso. Cada pessoa tem uma história, tem uma vivência, tem uma percepção, e é justamente esse autoconhecimento, né? Esse momento que você para, se olha e vê que a minha história é diferente da história do meu colega, eu vou ter resultados diferentes do meu colega. E não necessariamente o meu resultado é melhor ou pior, são Uhum. resultados diferentes, né? É uma coisa que eu tento conversar, falar dentro dos meus posts, das coisas que a gente trabalha aqui, mas se você quiser comentar um pouquinho sobre essas ideias, dessas diferenças, né? Assim, da gente se aceitar ser diferente, né? Dessa forma, para não que crie uma ansiedade ali na frente, porque se ele conseguiu isso, eu preciso necessariamente conseguir da mesma maneira. E não é, Uhum. nunca vai ser. Nem eu vou conseguir Não. da mesma maneira. Eu fui uma enquanto estudante, consegui algumas coisas. Eu sou hoje outra e estou dentro do meu processo. E quando eu envelhecer mais um pouco, eu vou conseguir outras coisas porque farão parte de um outro processo e de uma outra eu, né? Assim a gente vai mudando ao longo do tempo. Sim, ótimo, porque a comparação ela está presente na nossa vida até cotidiana, né? Então, assim, isso é alto, isso é baixo, isso é grande, isso é pequeno, isso é salgado, isso é doce. A gente vai organizando algumas coisas da vida prática, até comparando uma coisa com a outra, né? Então, isso é muito forte em nós. Mas quando a gente fala sobre ser humano, né, a gente está falando de algo que é único, individual, né? Inédito, né? Então, eu participei de um simpósio de terapia focada nas emoções, e o palestrante ele falou, né, que nós somos como impressão digital, só tem uma, né? Só tem uma. E isso é tão bonito, né? É tão bonito da gente perceber, né, que a forma como a gente é, o que a gente faz, a nossa fisionomia, ela é única, né? E a gente é o tempo todo convidado a estar no padrão, né? O que que é padrão? O corpo padrão, né? A vida padrão. E aí a gente vai se comparando, né? Qual é a referência? Qual é a referência para essa comparação? Qual é a referência? Porque quando eu coloco essa referência totalmente fora de mim, eu me afasto de mim. E aí eu vou ficar realmente muito ansioso, né? Então a comparação, ela traz isso, né? Eu fico olhando muito para o outro, para o que o outro conseguiu, para o que o outro fez, né? E paro de olhar para mim e para os meus processos. Então é muito bacana, sabe, Kiara, que você, né, consiga ter esse olhar, né, e traga isso como um cuidado para os seus alunos e para as suas alunas, porque eu acho que é trazer saúde para esse processo, né? Sim, É trazer saúde para esse processo. Uhum, muito bem.
Você ia falar alguma coisa? Não, justamente assim, é uma coisa que eu tento falar a todo momento que eu estou Uhum, presente, que eu posso usar o meu canal aqui para uhum, comunicar, é justamente assim, compare-se com você mesmo. A comparação com o uhum, outro não é benéfica em momento algum para o que a gente está desenvolvendo uhum. aqui, não funciona, não, ela é Com a sabota. minha forma, com a Esse minha forma de pintar há um ano atrás, com a minha forma de pintar há 6 meses atrás, né? E como eu faço hoje. Uhum. Essa é a é, melhor forma. Uhum, porque senão você está se sabotando, tá ali a todo momento falando, não consegui, não cheguei, não fiz aquilo, e uhum, esquece de ver, de olhar para as suas próprias vitórias, né? Se eu ficar uhum, uhum. querendo conquistar a vitória do outro, eu perco a chance de comemorar a minha. E A aí, sua. né? Uhum. Então, Então, é muito comum que pessoas muito perfeccionistas, né, que têm uma autoexigência, uma autocobrança muito grande, vivam momentos intensos de ansiedade, né? E dentro disso que você está falando, sobre o esperar, sobre o tempo, a comparação, é válido trazer que a ansiedade é exatamente esse deslocamento do tempo, né, do aqui e agora. Então, será que vai acontecer? Né? Quando é que vai acontecer? Nos momentos de ansiedade, a gente está o tempo todo projetando o nosso pensamento lá para frente. Né? Lá para frente. Mesmo que o lá na frente seja daqui a 2 minutos. Né? Então, antes da nossa live começar, eu estava aqui, estava preparada, estava feliz de estar aqui, mas o corpo começa a. Daqui a pouco, está chegando esse momento esperado, né? É uma ansiedade que não me paralisa, mas que faz com que eu sinta o meu corpo pulsando. Então, esse deslocamento o tempo todo para o futuro. Né? E aí, quando a gente vai entendendo, então, que a ansiedade é uma resposta àquilo que é ameaçador, que ela traz esse deslocamento para o futuro, né? E que ela traz alteração na nossa fisiologia, daí a gente já começa a pensar como podemos, então, criar os recursos e os manejos, né? Se ela é uma resposta ao que é ameaçador, eu posso então começar a ficar curioso, observando aquilo que é gatilho de ameaça para mim, né? Não me criticando e me julgando, né? Mas assim, uau, comecei a ficar ansiosa, né? Tem alguma coisa aqui acontecendo em mim. O que que despertou, né, essa reação? Né? O que que é ameaçador fora de mim e dentro de mim nesse momento? Né? Isso vai trazendo autoconhecimento, isso vai trazendo essa autopercepção. Então, identificar os gatilhos de ameaça é super importante, porque quando eu identifico, o próximo passo é, se isso é ameaçador, o que que eu posso fazer agora para atravessar esse momento? Né? O que que eu posso agora construir e acessar o meu senso de segurança? Então, é muito importante quando a gente começa a perceber os gatilhos. Tá? você falando assim, eu fui lembrando de coisas que ao longo do tempo me marcaram muito, assim. Uma delas foi a primeira vez que eu apresentei um artigo num seminário interno do mestrado. Uhum, E eu sei que eu disparei, assim, eu tinha que ler, eu tinha 15 minutos para apresentar, eu disparei, uhum, li aquilo ali. Eu só vi a professora uhum, da frente que orientou a disciplina, ela fazendo assim, assim. E aquele foi quase que um momento em que eu precisei falar para um público que não era um público conhecido. Eu nunca fui uma pessoa envergonhada, né? Tanto é que eu tô aqui o tempo todo conversando. Isso não uhum, é assim. Mas eu estava num público que eu me sentia ameaçada. Era um público que eram de pessoas com mais formação que a minha. Eu estava começando, era meu segundo semestre no mestrado, e aquilo me deu assim eu fiquei muito ansiosa, então eu li disparada e naquele ano eu apresentei vários, né? Porque no mestrado a gente vai apresentando artigos e coisas, e a gente produz muito essa literatura acadêmica. E foi uma tortura. Eu lembro que aquilo para mim foi uma tortura, porque eu estava simplesmente expondo o meu trabalho e eu achava que as pessoas que estavam ali me olhando, elas sabiam muito mais do que eu. Olha que coisa louca. E eu achei
que aquele lugar meu ali, eu não era digna do lugar que eu estava, porque eu estava falando para um público que sabia muito mais do que eu. E aí Uhum. veio, eu fiquei com essa lembrança na cabeça, assim, eu realmente não foi assim, não foram 2 anos saudáveis para mim, os 2 anos do mestrado, porque eu tinha que lidar com isso toda hora, assim, como se eu estivesse num lugar que não era meu, e eu fazia de tudo para ter um bom resultado. Isso foi muito cansativo naquela época. Eu também desloquei a minha pesquisa durante a graduação foi toda na prática e eu entrei no mestrado teórico, que eu realmente tive que correr atrás de um monte de coisa, mas aquilo me fez ficar assim, não foi saudável, não foi bom. E aí Uhum. eu fiz, né? Fiz o que eu tinha que fazer, entreguei no tempo, não deixei de fazer o meu trabalho, não me paralisou, não foi uma coisa que Uhum. realmente me paralisou, eu fiz o que eu tinha que fazer. E foi um momento em que eu fui depois disso, né, eu fui me acertando, porque eu já tinha o costume de falar para as pessoas, porque eu já trabalhava aqui na teoria. Quando eu fiz o mestrado, eu não tive bolsa da universidade, então eu continuei trabalhando, continuei dando aula para as pessoas desconhecidas, porque eu dava aula, workshops em outros lugares. E eu fui assim, e agora na pandemia, né, que eu voltei a me expor muito mais, eu lembrei dessas situações e pensei, eu vou falar daquilo que eu sei dentro dos meus conhecimentos e vou distribuí-los. Eu sei que existem muitos mais conhecimentos que eu ainda não alcancei. Eu não vou Sim. ser capaz de esgotar tudo, né? Uma coisa que eu comecei a aceitar era o fato de que eu não vou ser capaz de esgotar tudo, porque os assuntos artísticos são infinitos. Todo dia tem Uhum. alguém se manifestando de uma maneira nova e trazendo um Uhum. assunto novo para dentro da arte. E eu sou uma só, e Uhum. a arte é muitas. Então, eu Uhum. comecei a me sentir mais segura quando eu passei a entender que eu não dou conta. E Uhum. Uhum. tudo bem eu não dar conta de tudo, né? Mas que eu Uma, sou melhor com aquilo que eu posso. uhum. Uma amiga recentemente me falou, a gente tinha que desaprender que tem que dar conta, né? Porque eu acho que nesse momento eu tenho que dar conta, né? É de uma carga, é de uma sobrecarga enorme, né? Então, esse seu relato, ele é muito especial e muito importante também para as pessoas que estão escutando a gente, né? Porque a sua experiência do mestrado, Chiara, não posso generalizar, mas posso te dizer que das histórias, né, dos meus clientes, assim, como a vida acadêmica, né? A vida acadêmica, o mestrado, o doutorado, enfim, traz uma cobrança muito grande. Tem o aluno, claro que a gente sabe que tem aquilo que é do aluno, mas tem do que é também daquele sistema. É. É um sistema que cobra, né? É um Uhum. sistema que cobra. Então, é um perfeito casamento, né? Daquela pessoa que está ali questionando o seu valor o tempo todo, né? E com um sistema que sim, que exige que você seja o melhor, porque se você é o melhor, você é visto, né? E tem todos os ganhos a partir disso. Então, exposição, falar em ambientes onde a gente não se sente seguro é muito mobilizador, né? E aí, quanto mais rápido eu falo, menos eu respiro, né? E mais ansiosa eu vou ficando. É, exatamente. Então, é importante quando você dá o seu depoimento, porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem se identificar, né, e ter uma inspiração de como sair desse lugar de tenho que dar conta, né, e de poder encontrar qual é o lugar, o meu lugar. Porque quando a gente está no nosso lugar, daquilo que me deixa confortável, daquilo que eu sei fazer, daquilo que está presente em mim, a gente fica mais segura internamente, né? É, Porque a segurança não é só do lado de fora, a segurança também é interna, né? é verdade. Muito bem. Uhum. Então, a busca da segurança, sim, é algo que nos ajuda muito a lidar com a ansiedade. Então, a gente pode estar sempre buscando identificar os gatilhos, que você trouxe a sua experiência para a gente, né, do que estava sendo ameaçador ali, e encontrar uma forma de cuidar, sozinho ou com ajuda, né? Um outro ponto importante, quando a gente fala sobre o tempo, sobre a espera, sobre essa rapidez em que vivemos, né?
é da gente experimentar, né, treinar, trazer a atenção para o momento presente, aqui e agora. Eu estou sentada na minha cadeira, você está sentada na sua cadeira, e a gente pode respirar. Então, trazer a atenção para o presente é muito, muito potente para o trabalho com a ansiedade. O que está acontecendo em mim agora, né? Eu saio, né, desse pensamento do futuro e eu trago para cá. Por que que eu preciso trazer, né, para o presente, para o aqui e agora? Porque é só aqui e agora que eu posso agir. É só aqui e agora que eu tenho os recursos para dar conta do meu momento. No passado, não dá. No futuro, ainda não chegou. Então, quando a gente está preocupado com uma prova, com uma viagem, com algo que está por vir, né? Se eu vou ter dinheiro, se eu vou conseguir pagar as minhas contas, né? Como é que vai ser quando eu voltar a trabalhar, enfim. É importante que a gente faça contato com isso, né? Mas traga para o agora, né? Então, assim, ok, eu estou preocupada com isso está me deixando ansiosa. Uhum. O que que eu posso fazer agora, né? Dentro das minhas possibilidades, como é que eu posso cuidar disso agora? Porque quando eu vou cuidando agora, eu vou reduzindo a ansiedade. Fala. A gente fez um dia um chá que eu tenho, depois que eu também ajeitei o ateliê aqui, eu consegui chamar mais as alunas para conversar, e isso vai fazer parte aqui do nosso momento. E uma das alunas que a gente fez num chá, ela falou assim, eu nunca imaginei, mas a aquarela me deu foco. E ela disse que ela fazia assim, que ela 10 mil coisas ao mesmo tempo. E quando ela passou a botar essa atividade dentro da rotina dela, ela começou a perceber, porque a, justamente a técnica da aquarela é uma técnica do agora. Tipo, o erro que aconteceu, a gente não consegue Uhum. transformar ele num. A gente não consegue apagar, a gente não consegue voltar e fazer novamente. Como na arte digital, por exemplo, né? Quem trabalha com digital tem a possibilidade, volta, não ficou bom, volta, faz, refaz, volta, faz, refaz. A gente não. E mesmo em outras técnicas mais artesanais, vamos dizer assim, que não conversam diretamente com o digital, mas que conversam com a aquarela, com as antiguidades, né, as técnicas mais antigas, a gente tem concertos e apaga e vai e volta. Na aquarela a gente não volta. A gente, no máximo, dá uma disfarçada no que aconteceu. Mas a gente tem que lidar com aquilo, né? Assim, manchou, manchei. E o que eu faço? Aceito. Aceito o que aconteceu. Se aquilo me incomoda demais, eu tenho que reiniciar um novo processo. Mas aquele ficou, e ele ficou marcado. Tudo que a gente bota no pincel fica. E aí eu falo assim, e aí, gente, a gente não vai, às vezes, não dá uma cagada, não faz, não erra ali? Como é que faz? Aceita. Porque vamos tentar resolver. Mas também não é imediato. Às vezes a gente fica naquele calor ali de emoção, na hora de resolver, o que acontece? Só piora. Então espera secar. E aí eu falo que isso é praticamente o ensinamento da vida. Errei, errei. O que eu tenho que fazer? Assumir, porque não dá para eu apagar aquele erro. O que eu tenho que fazer? Entender o que aconteceu, espero secar e depois eu volto nele para resolver. E aí, essa atenção toda que a gente precisa ter na hora de planejar minha pincelada, de organizar a minha imagem, de fazer disso meu processo ali, né, meu projeto dentro da minha pintura, eu realmente tenho que estar focada no processo. O fim não é exatamente a finalidade da aquarela, porque a gente realmente precisa estar atento ao processo. Se eu faço alguma coisa de determinada maneira, eu vou ter um resultado. Se eu faço dela de outra, eu vou ter. Não adianta eu fazer qualquer coisa e esperar um determinado resultado. Eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, ela trouxe isso pra gente, assim, né? Eu tive foco, eu comecei a ter foco no que eu estou fazendo. E a partir dessa experiência técnica da pintura, ela levou isso para o resto do cotidiano dela. Foi outra conversa muito interessante que a gente teve aqui, foi bem legal. Isso, e por isso, né, que a arte, a pintura, a aquarela, né, nos ajuda tanto em relação à ansiedade, né? Olha o que ela proporciona. Olha o convite, né? Só que é muito desafiador, né, num mundo onde as coisas são divididas entre certo e errado,
Uhum. Onde errar não é legal. Errei. Ai, você errou. Então, o erro ele vem com muito julgamento, né? Ah, Ninguém pode errar, né? A gente tem que fazer tudo certo. E o erro faz parte do aprendizado, né? Sem erro não tem aprendizado. Ontem, estou tentando me lembrar o que que eu fiz. Eu tinha acabado um atendimento e fui mexer no meu tripé e ele estava muito apertado e sem querer eu quebrei a- uma parte dele. Eu tava, puxa, ai, quebrei e tal, que droga. E aí a minha filha, que tem 3 anos, né, se aproximou e falou assim, mamãe, tá tudo bem? Acontece, é, acontece. E é o que eu falo para ela, né, tá tudo bem, acontece. Essa experiência marca, como marca o papel, né, ela marca. E aí, da próxima vez que eu for mexer no meu tripé, eu vou me lembrar, né, que ele estava muito apertado e que eu vou afrouxar. Então, são essas experiências do erro que vão trazendo para a gente a consistência, né, daquele exatamente. processo, enriquece, né, mas é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer, Nossa, né? Tem algum demais. demais, demais, sim. Esse Então, um outro tema que a gente recebe muito, assim, né? É o não fazer, uma coisa que eu acho muito. é, aí eu vou precisar da sua ajuda, Marina, até para uhum, responder, assim, uma coisa que às vezes chega pra gente que não é uhum, exatamente uma dúvida técnica, é uma dúvida que fala assim, eu uhum, não comecei ainda porque eu tenho medo de não saber. uhum, Aí, eu, aí a gente devolve a resposta, mas se o uhum, intuito foi justamente aprender, você tem que estar aberta a uhum, aprender. E aí tem umas coisas que as pessoas uhum, falam isso, né? Assim, eu não comecei a assistir as aulas ainda porque eu não sei. Mas e uhum, agora? Como é que eu faço isso? Eu tenho que dar um abraço nessa pessoa, né? uhum, Tudo uhum. bem, você tem que Sim, começar. acolher. Uhum, uhum. Então, a gente pode, inclusive, fazer uma live do medo de não saber. Isso, Por que que a gente tem que saber tudo o tempo todo, né? É uma utopia, né? A gente não dá conta de saber tudo o tempo todo, e que bom que a gente não sabe de tudo o tempo todo, né? Que a gente pode estar sempre aprendendo. A questão do erro e do medo, claro que tem, né, essa marca do social, mas também vai falar muito da história de cada um, né? Então, como a questão do erro, e do não saber fazer era tratado na minha infância, né, no meu sistema familiar, no meu sistema educacional, né? E aí a gente precisa entender um pouco como é para cada um, né? Mas poder receber esse abraço, poder dizer tá tudo bem, né? Eu posso estar com você no seu erro, eu posso estar com você no seu medo, né? Eu não preciso estar com você só quando você fez algo, né, maravilhoso, né? Então, é poder estar junto. E aí isso é muito terapêutico, né? Isso trabalha muito internamente. E eu acho que quem te acompanha tem um privilégio, né? Que é de poder ter, né? Além do olhar da pintura e da técnica, esse olhar que humaniza, porque o artista é humano, quem pinta é humano, né? Então, esse olhar que humaniza é muito importante. Eu acho que esse olhar desse lugar de respeito, né? De um ser em construção. Uhum, e poder se honrar. Uhum. um Eu ser, queria falar um pouquinho. né? Oi? Um ser em construção a todo Um ser em momento, né? construção. Exatamente. E aí agora, eu não sei quanto tempo a gente tem. Nem sei também, mas vamos lá. Ó, já estamos chegando a 50 minutos aqui. Se você Tá, então quiser tá. ir concluindo Uhum, sua fala, Marina, fica à vontade. tá bom. Ou se Mas se eu tiver mais precisar, coisa para falar também, fica à vontade. posso O ficar. momento é Então tá seu. bem. Então tá certo. Então agora que a gente falou a beça, refletiu, né? Contamos exemplos, trouxemos todo esse conteúdo. Eu queria fazer eu quero fazer um convite, né, para que a gente possa agora sentir um pouquinho o nosso corpo, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, a ansiedade, nosso foco principal, é sentido no corpo, né? E se tudo isso é sentido no corpo, é através do corpo que eu também posso encontrar os meus estados de relaxamento,
né, de segurança, né? Então eu vou pedir, eu vou fazendo, se você quiser você pode fazer também, e convido a quem se sentir confortável em casa ou onde estiver a fazer também, né? Então é algo breve, e quem achar que não dá, se respeite, tá bom? Então a ideia é, vamos colocar o pé no chão e percebe o que que já acontece no corpo quando a gente coloca o pé no chão. O que que aconteceu aí? Peraí que eu sou pequenininha, tem que botar o Eu pé no chão movimento. não é uma tarefa fácil para mim nas cadeiras. Uhum, uhum, uhum. Sim. Quando você foi organizando o seu corpo para colocar o pé no chão, você ficou desconfortável ou está confortável aí agora? Não, então agora tá confortável. Eu quase que tenho que deitar na cadeira com meu pé Uhum, ficar no chão. uhum. Sim. Mas eu E o mantive o deitar? equilíbrio aqui. Tá. Então, se ficar confortável, você pode voltar o seu pé para onde ficar melhor, né? E as pessoas em casa também. Então, a gente coloca o nosso pé no chão, sente o apoio da cadeira, né? Nas costas, no quadril, né? Ou quem tiver na cama, em outro móvel, né? Sentindo o encontro, né? Do móvel que eu estou com o meu corpo. Dá uma olhada ao redor, né? Nesse cômodo que eu estou, o que tem presente? São quadros, almofadas, livros. Olha um pouquinho, percebe a luz. E começa a colocar agora um pouquinho a atenção na respiração. Como é que eu estou respirando? E já percebe o que vai acontecendo no corpo quando eu convido você a prestar atenção na sua respiração. Vamos experimentar, imaginar que a gente vai cheirar uma flor e soprar uma vela. Isso. E no momento que a gente for cheirar a flor, a gente vai imaginar e vai tentar canalizar o ar lá para a nossa barriga. A gente pode colocar a mão na barriga e quando a gente for experimentar cheirar a flor, a gente vai levar o ar lá para a barriga de um jeito que a nossa barriga empurre um pouquinho a nossa mão. E depois soprando a vela de forma que a mão volte para trás. A barriga vai empurrar a mão e vai trazer a mão de volta. Eu sei que são muitos comandos, mas vamos tentar. Eu respiro, né, puxando o ar pelo nariz, como se eu fosse cheirar a flor. Levo o ar lá para minha barriga e solto como se eu fosse soprar uma vela. Soltando, soltando, soltando. Isso, mais uma vez. E solta. Aproveitando e soltando um pouquinho o corpo junto com a respiração. Uhum. Oh, muito bem. Essa respiração que a gente fez aqui agora, né, é a respiração diafragmática. Né? Quando eu puxo o ar pelo nariz, levo ele lá para o meu abdômen e depois solto ele pela boca. Né? Qual é a importância dessa respiração? Né? Por isso que eu propus ela aqui. Falar é importante, mas experimentar também. Né? No momento de muita ansiedade, que a gente está com a respiração Aqui aqui em em cima, cima, nem sai direito. nem sai direito, né? O que que acontece? A gente não faz a troca do oxigênio e do gás carbônico de uma forma saudável, como a gente deveria para se sentir bem, né? E quando a gente experimenta fazer essa respiração mais consciente, diafragmática, né, a gente começa a trazer a troca do gás carbônico e do oxigênio, né? Então é importante que a gente lembre que a respiração é uma das primeiras coisas que se altera quando a gente está ansiosa, né? E poder fazer contato com ela, convidando um novo fluxo de respiração, ajuda a gente a organizar a nossa fisiologia, né? Então, todas as práticas de respiração, elas são muito bem-vindas, né? Uhum. Parar enquanto fala e respirar, né? A gente pode, tá tudo bem, né?
Mas a gente tem essa sabedoria. Eu me lembro quando eu era criança, às vezes o adulto falava: calma, para, respira, É, né? Ou quando alguém está muito nervoso, respira, calma, né? Então a gente já tem isso, né, em nós, mas a gente precisa convidar e treinar. Isso é muito importante, né? A gente está chegando ao fim, né? Então eu queria, antes da gente terminar, contar uma história. É uma história pequenininha. uhum, Eu queria poder mostrar a ilustração, mas eu não vou conseguir, mas eu vou mostrar a capa do livro. tá. Qual é o título do livro? Só pra gente. Sete? 7 histórias para contar, da Adriana Falcão, e ilustração da Ana Terra. É um livro infantil, é um livro infantil, mas pode conversar muito bem com a nossa criança interna, né? Então, a história que eu vou contar é da menina que só pensava em daqui a pouco. Então, vamos lá. Bom, sempre que estava rodando, deixando o vento brincar de balão com a sua saia, a menina pensava: daqui a pouco eu vou pular a amarelinha. Daqui a pouco, quando estava pulando a amarelinha, seu corpo pulava, mas seu pensamento continuava pensando. Depois eu vou balançar no balanço. Quando acabar de balançar no balanço, vou botar minha boneca para dormir. E quando a minha boneca dormir, eu vou beber água. E quando eu acabar de beber água, eu vou fazer xixi. E quando eu acabar de fazer xixi, eu vou tomar banho. E quando eu acabar de tomar banho, eu vou dormir. E quando eu acabar de dormir, eu vou acordar. E quando eu acordar, vai ser amanhã. E quando amanhã acabar, vai começar outro dia. Todo dia, a menina pensava no que ia acontecer no outro dia. Mas, quando o outro dia chegava, ela não podia pensar no que estava acontecendo, porque seu pensamento já estava ocupado. O pensamento da menina nunca estava ali, nem quando, nem onde ela estava. Quando um daqui a pouco chegava, a menina já estava pensando em outro. E quando esse outro chegava, ela não estava mais pensando nele. Um dia, a menina estava lá, rodando, pensando em daqui a pouco, daqui a mais um pouquinho, daqui a mais um pouco, daqui a um pouco mais, quando pensou que daqui a muitos daqui a pouco, ela não ia mais brincar de rodar, nem ia pular a amarelinha, não ia mais se balançar no balanço, não ia mais botar a boneca para dormir, ela não ia mais ser uma menina. O que eu vou pensar nessa hora? Tantos daqui a pouco, depois deste agora? Como é que eu vou ser? O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Ela não sabia. Só sabia que os daqui a pouco são muitos e chegam muito rápido, um atrás do outro. Os daqui a pouco não acabam, mas os agora vão embora a cada daqui a pouco que chega. De repente, o vento soprou mais forte, estufou a sua saia num imenso balão redondo, e a menina descobriu como gostava daqueles momentos ali. Quando o vento ventava, ela rodava. Tudo era só aquilo e mais nada. E daqui a pouco? Daqui a pouco eu não sei, pensou a menina. E seu pensamento voltou correndo para o agora, doido para aproveitar aquele vento. Hum, a menina que só pensava em daqui a pouco. Muito Que bom. essa história, né, dessa menina possa inspirar a gente, né, a poder ficar com o vento, a poder ficar com a saia, a poder ficar, né, no aqui e agora. Foi uma forma que eu encontrei de trazer um pouquinho essa mensagem para vocês. Porque eu Uhum. também gosto de mostrar livro infantil aqui. Uma coisa que a gente às vezes tem essa ideia assim, né? Tipo, o livro de arte, pelo menos, é uma coisa muito distante, né? Essa sensação da Uhum. distância da arte e tal. E tem uns livros infantis tão bons, tão legais. Nessa última jornada aqui, eu mostrei um livro de história da arte para Uhum. criança e que para quem não Uhum. é iniciado, não necessariamente a Uhum. criança não é iniciada e precisa da Uhum. iniciação. Então Uhum. as linguagens são mais simples, mas não quer dizer que ela é diferente porque ela é uma criança. Então, para qualquer não iniciado, o livro infantil é muito Uhum. bom, funciona para a Uhum. gente pegar essa primeira mensagem. E é muito Uhum. legal isso, assim, essas Uhum. aproximações são mais queridas, né, eu acho, né? Uhum.
É porque a gente associa o que é para criança, né? Que é ser infantil e infantilizado. E não, é tão potente quanto, né? É, Ó, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar lá daquela primeira palavrinha do início, né? Da ansiedade. Você falou da urgência, gostei. né? E eu gostaria que agora você e todos que puderam ficar até aqui, até esse momento, pudesse parar um pouquinho e refletir. A gente ficou aqui 1 hora e pouquinho conversando sobre ansiedade, né? O que que surgiu de novo para mim? O que que me tocou, né? Que foi novo e que fez sentido, que eu acho que pode me ajudar? Ou o que que eu já conhecia, que eu escutei novamente e que eu me reconectei, né? Então, uma palavra, um exemplo, a história, o que vier, sem certo e sem errado. Isso que é bom, sem certo e sem errado, que a gente é Uhum, único e temos uhum, nossas individualidades, nossas histórias, nossas crenças e as nossas bagagens também, que vão formando a gente, uhum, né? E quando a gente uhum, mistura tudo isso, a gente é a gente. uhum. E não tem igual. Exatamente. E não dá para comparar. Não, é isso mesmo, aceitar, né? E eu acho que é importante que cada um possa fazer o seu registro, e essa é a ideia. A gente vai juntando cada vez mais pedacinhos, cada vez mais palavras, né? E esses pedacinhos e essas informações que vão chegando vão ajudando a gente a olhar para dentro, né? Então, é importante lembrar que quem escutou o nosso conteúdo hoje, que se sentiu ativado, que sente que está precisando de ajuda, né? Que não minimize o que está sentindo, que acolha, que valide e que procure ajuda, né? E Exatamente. que, enfim, posso ser ponte para essa ajuda também, tá Ah, bom? todas nós aqui, né? Cada uma à Isso. sua maneira, estamos aqui para Uhum. essa missão, vamos dizer assim, porque a gente Uhum. eu acho que depois também que eu tive a Júlia, eu comecei a pensar em um monte de outras coisas, assim, né? A gente sempre pensa, eu quero um Uhum. mundo melhor, eu quero um mundo melhor. Eu comecei a pensar, falei, eu vou deixar eu um ser humano melhor, porque vamos tentar Uhum. eu ser melhor, ela melhor, porque é o que eu posso Uhum. fazer agora. O mundo eu não vou mudar. O mundo Exato. é outra coisa. E isso também Uhum. não tem como. Então, vamos É. mudar vamos criar melhor ela, para que ela tenha outras percepções e que, enfim, Uhum. seja isso Uhum. que vá deixar o mundo melhor em algum momento. Exatamente. É isso. É isso. Lindo, adorei. Então tá bom, Marina, eu Uhum. agradeço demais a sua presença hoje aqui, o tempo que você disponibilizou para conversar aqui com a gente, para a gente Uhum. finalizar essa jornada aqui, assim, acho que com chave de Uhum. ouro. A gente já está nas inscrições, na verdade, nos últimos dias de inscrição aqui dos cursos de Uhum. aquarela, e se alguém ficou interessado, depois pode mandar um direct pra gente, qualquer coisa assim. Se isso for para você uma Uhum. oportunidade de regularizar a sua ansiedade, a gente Uhum. está nesse momento aqui. E também, Marina, veio porque, por conta desse cuidado todo, por conta desses feedbacks que a gente recebe e que eu sei que eu não dou conta, porque a minha pesquisa é em outra área e a gente precisa desses Uhum. esclarecimentos que são muito importantes para que a gente possa dizer que a arte ajuda, que a arte cura, a arte salva, mas ela não está Uhum. sozinha e cada um vai precisar de um mecanismo ali e ela não substitui outras coisas, ela está de mãos Uhum. dadas e está junto. Então, que você Uhum. sempre tenha esse canal aqui de portas abertas para que Uhum. quando você quiser Uhum. conversar também, isso ajuda demais a gente Uhum. aqui Uhum. nessas respostas, nesses feedbacks que para a gente ficam mais difíceis da gente dá todo o necessário, né? Então, Uhum. nesse Uhum. momento somos interdisciplinares aqui, nessa, né? Uhum. E é tentando Uhum. fazer com que cada ser humano se sinta abraçado de algum jeito e quando a gente não dá conta, a gente não dá conta mesmo e precisa do outro para Uhum. ajudar. Então, Uhum. obrigada Muito por bem. ir me ajudando Uhum. nesse momento, Uhum. assim, a essas outras Uhum. questões que eu não dou conta. Uhum. E só para quem não conhece ou quem chegou agora,
Nise, ela era psiquiatra, não era? Assim, eu não sei exatamente qual era Isso, né? isso. E ela começa a se aproximar das manifestações, das técnicas artísticas, digamos assim, para trazer um benefício melhor para os seus pacientes, e ela acaba criando aqui um núcleo lindo de produção. Uhum, E dar uhum, um pontapé, uma pesquisa, né, dessa nossa aqui, né? Não mundial. Nós aqui, uhum, ela é a que começou praticamente uhum, a introduzir uhum. esses processos de Isso. cura através da arte. E tem Como aqui tratamento. lá Uhum, na UFRJ, tem o uhum. Bicub, né, que faz esse. Isso, Eu tive isso. uma aluna que trabalhava lá também. Ela, como Uhum, professora de arte, coordenava lá várias coisas no YouTube. uhum, E isso é muito interessante, assim, como a uhum, gente tá. Como a gente precisa. Como a gente é um quebra-cabeça, né, Marina? Cada pedacinho, cada coisa vai fazer ali uma falta e a gente vai preencher. Não é uma coisa só que vai ajudar, né? São várias né? coisas que vão dar, Uhum, uhum, que vão dizer quem nós somos e como a gente uhum. precisa se preencher ou até se esvaziar quando tem peça demais, né? Sim, que ótimo. Obrigada, Eu que Kiara. agradeço. Obrigada a todos. Uhum, Um beijo e uhum. até a próxima, Marina. Vamos listar mais coisas, porque tem sempre Vamos. assunto para a gente falar. Muito, muito obrigada mesmo As pelo seu pessoas tempo. podem pedir, né? Elas podem pedir também o que elas querem, né, escutar. Então tá bom. E a gente conversa aqui. Então tá ótimo. Então tá. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.